Boa noite, Olá, tudo boa noite, tudo bem? Tudo bem? ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto bem mais gostoso, né, Rafa? Essência da criança, né? Essência, energia, Exatamente. vibração, né? Gente, se travar alguma coisa, a gente está com tempo ruim, tanto aqui no MS como lá no Rafa, lá no Paraná. Então, assim, qualquer pane aí, força da natureza. A mensagem de hoje, né, ela é baseada na seguinte passagem, né? Jesus já falava isso há 2000 anos atrás, né? Venha minhas crianças, né? Das crianças será o reino dos céus. Qual que era a mensagem por trás dessa mensagem, né? Que a criança ela tem o coração puro. Então, nós temos que ter o coração puro também. Nós temos que ter a inocência da criança, diferente da gente ser inocente. Não é a gente ser inocente, é a gente ter inocência. O que significa essa inocência, esse coração puro? A gente começar a observar as crianças, né? Como é que elas agem, porque ainda elas estão nessa vibração de pureza, de inocência, ou seja, elas estão presente, elas estão presente com elas mesmas. E como é que a gente percebe algumas coisas nelas, né? Por exemplo, se elas estão brincando com vários amiguinhos, e sempre há discussões, né? Sempre há um desentendimento, é normal. Mas o que acontece logo após? Todos se perdoam e continuam a brincadeira. E nós temos que pegar esse ensinamento, esse conhecimento e trazer para a nossa vida. Perdoar. A gente tem que perdoar os conflitos, perdoar as pessoas e continuar o que a gente veio fazer, né? Quando as crianças estão brincando, é gostoso de vê-las brincar. Por quê? Porque elas estão 100% presente. Elas estão realmente brincando. Elas não estão pensando em mais nada. E na É pura essência, né, brincar? Rafa? É brincar? Então a gente vai brincar. Como que a gente transfere esse conhecimento para nós aqui? É no nosso trabalho, é nos nossos relacionamentos com as pessoas, é na nossa vida social, é no nosso dia a dia. Estar presente 100%. Então, essa essência que a gente fala, né, o que as pessoas muitas vezes analisam? Que a criança é um anjinho, que a criança, que Deus está nas crianças. É verdade, só que é o seguinte, nós também somos candidatos a anjo. Deus também está presente em nós. E por que é que as crianças acessam Deus, acessam esse momento angelical e nós não? Não há diferença nenhuma. Então, a gente pode trazer essa essência para o nosso dia a dia. Estar presente, estar puro de coração, né? Essa inocência. Só que a gente pode trazer essa inocência com sabedoria. É óbvio, né? A gente tem, né, essa sabedoria para trazer junto com a inocência, com o coração puro. É vibração, é energia. A gente estar 100% presente no momento. A criança, como que ela vive? Ela vive despreocupada. Ela não está preocupada se ela vai se alimentar amanhã ou não. Ah, mas o ser humano é diferente. Pois é. O ser humano tem que se preocupar com as contas, o ser humano tem que se preocupar o que o outro acha. O ser humano tem que se preocupar se vai ganhar, se vai perder, se vai isso, se vai aquilo. Quando a gente traz essa linha de raciocínio, qual que é a diferença? Né? O que será que está faltando no ser humano
para ele parar de se preocupar com essas coisas. Porque lembra, o reino dos céus é das crianças. Primeiro o reino dos céus, depois tudo será dado de acréscimo. Olha que sabedoria, olha que ensinamento é isso. A criança, ela está presente, ela está sem preocupação, por quê? Porque ela confia na presença dela, ou seja, confia em Deus. A gente tem que começar a trazer isso para nós, confiar mais em Deus, confiar mais na nossa presença. Ela É está na pura vibração. essência, né, Rafa? Ela está na pura essência de Deus, né? Nós também. Só que nós não se permitimos isso. Né? A gente não se permite. Que às vezes a gente busca, né? Cadê a nossa criança interior? A criança interior sem ação. Ser inocente nas coisas. O que é ser inocente nas coisas? Sem segundas intenções. Fazer as coisas de coração. Fazer as coisas na pureza do momento, estar presente. Então, esses conhecimentos, esses ensinamentos, nós temos que buscar de novo. Nós já tivemos, nós já fomos criança uma vez. Tem que buscar. Porque quando a gente se preocupa com as coisas, a gente perde essa essência, perde a intuição, perde a criatividade. Criança é criativa, não é? Criança é muito criativa. O ser humano perdeu isso. Atropelado pela correria do dia a dia, atropelado atropelado pela ganância. Então a gente se perdeu no meio do caminho. E a gente precisa recuperar isso de volta. E observar as crianças é a melhor forma que a gente tem de observar eles, contemplar o que eles estão fazendo. A nossa essência da criança, observar as crianças. Tudo bem que depois eles crescem. E aí já viu, né? Eles talvez também se percam no meio do caminho. Mas porque o ser humano também já se perdeu. Então a gente precisa ajudar as crianças a não se perderem também. A continuar com aquela criatividade, continuar com a pureza de coração, continuar com a inocência. A gente tem que voltar a ser criança, não ser infantil. É diferente, não é a gente ser infantil e brincar de novo. Não é nesse aspecto. É na alegria de você estar fazendo alguma coisa. É na alegria de você estar trabalhando. É na alegria de você estar convivendo com as pessoas. Mas claro que você também pode brincar se você quiser. Né? Na hora do seu lazer, na hora... Para tudo a gente tem hora. Mas a nossa criança, ela tem que estar desperta o tempo inteiro. A gente fala da criança, mas é essa energia, é essa vibração que faz as coisas se transformar. Deixar ela livre, né, Rafa? Deixar essa energia livre. Né? Fazer o que tem que fazer o que gosta. Ser sincero, ser verdadeiro. São tudo atributos. Né? São energias, são vibrações que o ser humano também tem. O ser humano adulto. Não é só a criança. Mas a gente precisa resgatar essa energia, essa vibração.
quando a gente olha, né, o mundo adulto, o que as crianças normalmente falam? Não sei se, né, se você já tinha essa experiência. As crianças falam que o mundo adulto é chato. Olha que situação que a gente chegou. Né? É chato trabalhar, é chato ter responsabilidade, é chato conviver com as pessoas. Ficou uma coisa muito chata. Por quê? Porque não se tem alegria, não se tem verdade, não se tem criatividade, né? Não se tem o perdão, não se tem o respeito com o outro. O ser humano adulto perdeu tudo isso ao longo do seu pequeno caminho de uma existência. A gente precisa As pessoas resgatar isso de foram novo. se engessando, né, Rafa? Exatamente, por daí a gente volta no quê? Autoconhecimento. Crenças, tabu, preconceito. Criança não tem nada disso. Criança não tem preconceito, criança não tem tabu. E muitas das vezes, o que os adultos fazem? Colocam essas crenças nas crianças. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Existe uma responsabilidade. Né? Se a gente colocar preconceito, tabu em crianças, a gente gera karma. Gera energia negativa. E tem consequências. A gente vai ter que acertar as contas com o universo. Querendo, não querendo, acreditando, não acreditando. Porque, de fato, a gente está tirando da criança o direito de ser ela na pura essência dela, né, com as ações dela, da forma dela, na energia dela. E a gente, como pai, quando começa, não faz isso. Isso aqui é assim, são crenças da gente que a gente já está implantando na criança. São medos da gente que a gente já está implantando na criança. Então, Claro assim, que são coisas que a gente tem, claro, a gente tem que corrigir, a gente tem que orientar, orienta. entendeu? E dentro disso, a gente também tem essas percepções. Eu confesso que eu tenho dois, e não é fácil. E a gente tem o hábito de transferir tudo aquilo que a gente já tem. Então, assim, o autoconhecimento é importante nisso para a gente poder dar uma peneirada, mesmo que a gente não consiga limpar tudo, mas a gente consiga filtrar algumas coisas, tirar, porque tem coisas que traz um peso muito grande, a gente sabe disso. E é fundamental o autoconhecimento nisso para a gente, não é eu querer ensinar uma outra mãe, sendo eu trazer para mim dentro do meu núcleo, da minha energia aqui, do meu convívio, o que eu posso fazer para não trazer, não implantar isso no meu filho, porque o meu núcleo é diferente do núcleo do outro, entendeu? E o ser humano geralmente tem muito isso, né? Um querer ensinar o outro como educar o seu filho. Ah, porque o meu fazia assim, tá, o seu, era a sua energia, era o seu núcleo ali funcionando. E eu acho que cada família, cada local uma energia diferente, um convívio diferente. E a gente trazer isso, o autoconhecimento, da gente analisar aquilo que a gente vive, o contexto da gente, né? E trabalhar isso, que a gente pode estar melhorando dentro desse ciclo da gente.
É interessante isso, a gente usar do autoconhecimento, sim, para a gente se analisar. Nossa, eu já, assim, para quem já está dentro do autoconhecimento, olha, fala, nossa, tantas crenças, tantos dogmas, tantas coisas que eu tive que trabalhar em mim. A gente tem essa consciência de não estar passando isso. Consequentemente, a gente acaba deixando muita coisa passar. Mas a gente tem consciência que a gente teve que trabalhar aquilo, que a gente teve que mudar aquilo. E o que eu posso fazer para não estar transferindo isso para o meu filho, o que eu posso fazer para estar deixando ele aberto para o que ele tem que viver, para o que ele tem de energia dele, trazer à tona as coisas que ele precisa dele, sem a minha interferência, é fundamental isso, a gente ter essa consciência. Que às vezes, mas porque não corrige assim ou não corrige assado. A questão não é essa, são coisas que muitas vezes você já viveu, você já passou por aquilo. Então, uma forma de você trazer isso de uma maneira de que você não viole o que é da criança, entendeu? A gente não violar isso. É você deixar ele e estimular isso. Porque muitas vezes a gente costuma bloquear isso na criança. Às vezes a criança tem uma criatividade, mas porque o pai ou a mãe não quer que faz uma sujeira. Vamos supor, né? Um exemplo. A criança tem uma tendência a gostar de arte, entendeu? De tinta, de se sujar. Eu já vi essas situações. Mas não pode porque vai fazer sujeira. Entendeu? A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa transformar isso. Porque a energia dela, ela tá botando para fora que ela é expressando algo nela. Então, assim, a gente tem que estar observando, trazendo um olhar atento. Igual eu tenho dois. Tem um meu que eu descobri, ele ama matemática. Eu não sei explicar, entendeu? Mas é algo dele. E o que eu faço dentro disso? Eu estimulo ele, entendeu? Às vezes ele gosta, a conversa dele é tudo de matemática, é números, ele gosta, ou inglês, é as duas coisas que ele ama. Ele não tem muito interesse com outras coisas, mas é o que ele gosta. Falou em matemática, falou em inglês, você tem uma companhia para você conversar durante muito tempo. Então, assim, o que a gente tem que fazer é estimular isso. Agora, porque eu não gosto de matemática, eu vou chegar e vou falar pro meu filho, olha, para, eu não quero saber dessa conversa, entendeu? Muito pelo contrário, eu vou lá e estimulo ele. Eu falo, nossa, mas eu não sabia isso. Da onde você tira isso? Como que você formula isso? Entendeu? E a gente precisa dar esse apoio. Se gosta de desenho, tá rebocando as paredes, tudo bem, pode rebocar. Depois nós vamos limpar aí, tá? Nós dois vamos fazer o serviço aí, nós vamos. Mas, assim, trazer isso, deixar essa criança se expressar. E depois que eu entrei no autoconhecimento, eu comecei a me punir nessas coisas. Porque às vezes a criança vai fazer uma coisa que você não quer que suje. Não, você não vai fazer isso porque vai sujar aí. Não vai fazer isso por causa disso, daquilo outro. Entendeu? Não entra no contexto ali, vai. O mais velho já gosta de rodeio, essas coisas. Eu não gosto, então eu não vou mudar meu rodeio. E nem vou fazer nenhum tipo de brincadeira desse tipo. Mas, assim, ele brinca com os irmãos, com os primos. Então, assim, é umas coisas que a gente precisa começar a se policiar. E a gente se perceber nisso. E eu me percebi muitas vezes brigando. Mas que conversa chata. Depois eu falei, gente, eu estou estudando para quê? Não é para me entender isso, são coisas minhas que às vezes eu não gosto. E ele gosta e eu, entendeu? Tirar essa oportunidade dele se expressar, não, é ir lá, interagir, mesmo que muitas vezes você não está entendendo muita coisa, mas
interage, deixa ele se expressar, deixa ele te explicar da forma dele e acha tudo lindo, maravilhoso, entendeu? Então o autoconhecimento me trouxe isso. E às vezes você recebe críticas de algumas situações, mas aí você para e fala, é assim que funciona. Entendeu? Para um funciona de um jeito, para outro funciona do outro. Mas é a gente interagir ali com eles da forma que a gente convive. Sem podar, claro, botando limites em algumas coisas que precisam, mas deixando eles livres para eles botarem para fora toda a energia que eles precisam, entendeu? Agora, né, expande esse aprendizado, expande, né, joga para outras pessoas, joga para a esposa, é a mesma coisa, joga para a mãe, para o pai, para o tio, para o primo, para os amigos, é a mesma coisa. Então as pessoas têm que começar a entender que o autoconhecimento pega tudo, né? Melhora a pessoa, melhora a convivência com as pessoas. Isso é muito importante da gente entender. A Então, libertação, né? a gente está falando da criança, mas você pode colocar essa situação com as outras coisas, né? Com a esposa, com o pai, com a mãe, enfim, com todos à nossa volta. Agora, vamos pegar essa situação que você falou, né? Da criança, que o pai muitas das vezes põe crenças na cabeça delas. O que acontece? Essa criança vai crescer com esse bloqueio, vai crescer com essa crença para o resto da vida. Até ela conseguir entender que ela pode mudar isso. Isso é importante a gente falar também. Então, o autoconhecimento nos proporciona a isso, mudar as crenças, né, do passado. Mudar os bloqueios do passado. Então a gente consegue fazer isso, porque muitas vezes, que nem você falou, se a criança gosta de matemática e vai ser um super matemático, por exemplo, e se ela tem uma crença e um bloqueio ali que não consegue crescer nessa área? Não passa na faculdade. Isso acontece. A mente da gente é muito complexa. E a gente precisa entender disso. Né? Então, gosta da matemática, ama a matemática, é só número, é número, é número. Recebe uma crença vinda do pai, né? Um bloqueio, ou de qualquer outra pessoa. Não vai conseguir crescer nessa área muitas das vezes. Enquanto não trocar a crença, não desbloquear esse sentimento da infância. Olha que beleza da gente se libertar dessas amarras do passado. Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente não cresce na vida em algumas áreas, por quê? Deve ter algum bloqueio energético na gente. Precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Para ser mudado, tem que ser. Tem que ir atrás. Tem que encarar essa sombra da gente Tem que mesmo. reprogramar, né, Rafa? A gente tem que se reprogramar. Exatamente. Não tem milagre, não tem facilidade, não tem passos fáceis. O que é? É processo. Cada um tem o seu. Olhar para dentro, se conhecer e desbloquear as emoções que têm que ser desbloqueadas. Trocar energia, pensar diferente, entender a situação, por que aquilo aconteceu. A gente está falando aqui para as pessoas se as pessoas ficarem mais espertas e não mais imprimir as suas próprias crenças nas crianças. Né? Mas também a gente está falando que tiver
né? Se alguém passou por uma situação parecida, é fácil de resolver, ela pode se resolver. Então veja que é algo que todo mundo precisa aprender. O grande para não fazer mais, né? O adulto para não fazer mais, não imprimir, não projetar suas crenças nas crianças, e se por um acaso as crianças já receberam e ficaram adultas, consegue resolver, né? Consegue se desbloquear, consegue se transformar. O tímido pode se transformar numa pessoa mais livre, né? O envergonhado pode se libertar trabalhando. É um processo, é uma troca de energia. Todo mundo veio para ser o que é, livre, livre. E aonde que as pessoas se prendem? Na mente, na própria mente. Não importa se veio do outro, isso é irrelevante. Por quê? Porque o processo e o resultado é da própria pessoa. Mas é um processo, é trabalhoso, tem que se conhecer, tem que pesquisar a si mesmo. Por que eu sou tímido? Por que eu sou envergonhado? Porque muitas vezes parece pesado as coisas que a gente fala, né, Rafa, nos nossos textos, nos nossos áudios. Mas é porque a realidade é assim. Se você realmente quer se autoconhecer, se você quer realmente entender o que está acontecendo, o que acontece dentro, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer um trabalho, mas fazer um trabalho direito. Porque fazer um trabalho superficial, você pode até ter um resultado, mas você vai estar sempre batendo na mesma porta. Às vezes é duro as coisas que a gente fala, às vezes as pessoas, nossa, entendeu? Ignora a forma. E tá tudo bem. É o nosso processo, a gente já passou por isso e a gente sabe que a realidade é essa. Essa é a realidade. Você precisa encarar a realidade como ela é. E cada um tem a sua. E dentro disso, é gostoso quando você consegue se livrar de um preconceito, você consegue se livrar, você descobrir em você coisas e você consegue transformar, é gostoso, é maravilhoso. Mas não é fácil a gente olhar para essas coisas. E isso é inevitável. E às vezes, porque você escreve um texto de maneira rude, de maneira dura. Sim, a gente faz isso, porque a gente passou por isso. Então não adianta a gente ficar pintando negócios só flores. Não, porque é um trabalho árduo. É um trabalho, vamos dizer assim, que você precisa pegar pesado. E a gente precisa pegar pesado com a gente mesmo. Não é com ninguém, é com a gente mesmo. E às vezes tem coisas que quando eu falo, às vezes aqui, porque dói. Dói sim, porque a gente resiste. Dói, e dói muito, porque quanto mais você resiste, mais dói. É você resistindo e você sentindo dor nessa transformação. Porque a gente, como ser humano, a gente sempre tem aquele negócio de achar que vai dar um jeitinho de passar por isso, sem precisar fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Aí resiste, aí dói. Aí você resiste mais um pouco, dói mais um pouco. Até você resolver falar, não. Soltar, deixa, tem que ser assim, vai ter que ser assim. Entendeu? Então, quando a gente fala, eu falo que dói,
essa dor, essa resistência que a gente tem é do ser humano e todos nós temos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa dentro do autoconhecimento, ela já se entrega de primeira e deixa as coisas acontecer, deixa fluir. Entendeu? A gente tem, de uma coisa ou de outra, a gente tem resistência. E essa resistência traz dor. Entendeu? E às vezes é dolorido você olhar para as coisas que você não quer soltar. E que você se prende naquilo e você quer resolver de outra forma sem ter que se mexer muito. E você sente dor, é dolorido. Então, é um processo. E a gente precisa ter essa consciência, entendeu? E essa dor é a dor da resistência. Você resiste e você vai sentir dor. Aí quando você toma consciência de que algo que você soltou, você liberou, você consegue passar por aquilo com mais leveza, você vai se acostumando. E a gente tem o forte hábito de sempre estar resistindo a alguma coisa. Mas aí você entende que o soltar, às vezes, é mais fácil. Vai te trazer uma leveza diferente para você fazer as coisas. Então, assim, às vezes as coisas que a gente posta pode ser duro. Por quê? Porque as pessoas resistem. E vai doer mesmo. Muitos textos que a gente postar vai doer. Vai doer e não vai ser pouco, não. E tem muita coisa para vir, porque as coisas estão ficando muito claras. E o nosso propósito é despertar, é ajudar as pessoas a despertar. Quem quer despertar, vai despertar. E quem não quer, a gente não pode fazer nada, mas que a gente vai trazer o que precisa ser trazido, a gente vai trazer. Entendeu? Doeu em mim, doeu no Rafa. Teve momentos fáceis para mim, teve momentos fáceis para o Rafa, mas a realidade é essa. Encare a realidade. Quem quer, ninguém é obrigado, é o livre-arbítrio. Só que mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que acontecer. De uma forma ou de outra. A mudança está aí. E, querendo ou não, as pessoas vão ter que enxergar a realidade do universo e como as coisas funcionam. De um jeito ou de outro. Amaciado, com leveza, com dor, seja como for. Cada um vai ter que escolher. Mas é um processo que todo mundo vai ter que passar. Porque a realidade está mudando. O universo está mudando. Entendeu? E é aquilo que a gente sempre fala em quase todas as lives. Conheça a ti mesmo. É o que o Criador quer da gente. Que a gente se conheça. E é o que a gente precisa fazer, ter consciência de tudo isso. Né, Rafa? Então, assim, ó, quantas pessoas a gente conhece que não se realizam por falta de se conhecer? Porque é isso. Onde que a gente aplica o autoconhecimento? Na nossa mudança com as pessoas, na nossa mudança com nós mesmos, né? Aonde que vai reverberar isso? No nosso trabalho, na realização dos nossos sonhos. Por quê? Porque a gente vai ganhar conhecimento de como proceder nas situações difíceis, nos desafios, nas pressões, não encarar o desafio. Isso não tem preço. A pessoa que já entendeu isso, isso não tem preço. Você está ciente do que você é capaz, da onde você pode ir, o que você é capaz de aprender, suas habilidades, a sua resiliência, né, nas situações que se apresentam. Isso que faz a diferença no mundo. Quantas pessoas a gente vê aí que estão adiando um sonho, um objetivo, seja ele qual for, não interessa. Está adiando por quê? Muitas das vezes o que acontece? Bloqueio emocional, crenças limitantes, é só isso.
Porque não importa o tamanho do sonho, não importa o tamanho do objetivo, se a pessoa segue o caminho, faz o processo, se é dele, vem na mão. Quando a gente fala que vem na mão, não é para ficar sentado esperando. As oportunidades vai aparecer. Arregaça as mangas, faça acontecer. Faça acontecer. Então, muitas das vezes a gente vê as pessoas aí batendo cabeça, né, dando um murro em ponta de faca, por quê? E é simples, é mudar os pensamentos, é ampliar a visão de mundo, é observar que aquelas emoções, né, aqueles sentimentos que nos trazem para baixo, que viram coisas negativas, a gente pode mudar. A gente transforma isso de uma forma simples e fácil, no sentido de que não dependemos de ninguém. É nós com nós mesmos. A maior superação que existe na vida é superar a nós mesmos, superar os nossos limites. Limites esses colocados pelas outras pessoas e por nós mesmos. Mas a gente compra essas ideias, compra esses pensamentos que nos limitam. E são coisas simples, pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. Né? Quantas vezes a gente perde tempo em coisas que não nos acrescenta nada. A gente está perdendo tempo, a gente poderia estar se conhecendo, fazendo as coisas acontecer, vivenciando momentos inesquecíveis, de glória ou de aprendizado. Qual a diferença? Nenhuma. E a gente fala, né, Rafa, e não precisa ser coisas grandiosas. A gente tem um poder imenso de despertar, de perceber as coisas, uma visão mágica de despertar dentro da gente algo maravilhoso nas coisas mais simples do mundo. É no momento de trabalho, é varrendo uma casa, é lavando uma louça, é cuidando dos seus bichinhos, é cortando uma árvore, é mexendo numa planta. A percepção é você observar essas coisas com seu coração, com a sua energia, de forma limpa, com o olhar de verdade naquilo e sentir a energia do que você está fazendo. É você virar observador das coisas, é você ter essa percepção. É nisso para tudo. Sabe? Parar de observar coisas que não vão te trazer benefício e começar a trazer essas observações de forma... Não importa, às vezes as pessoas, porque para fazer uma observação precisa ser uma coisa gigantesca. Gente, as coisas mais lindas estão nas coisas simples. As percepções, a energia está em coisas que às vezes as pessoas não se dão conta. Então, assim, é como uma criança, é isso que a gente quer trazer hoje. É você ter um olhar diferente, é você se encantar com o que o Criador dá pra gente o tempo inteiro. É a gente trazer isso para a nossa vida como aprendizado, como crescimento, é analisar, é observar, é sentir, é perceber. Sabe? É o toque, é o cheiro. Entendeu? As pessoas estão tão desconectadas da vida que as coisas mais lindas estão passando assim, de um jeito que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Então, assim, se põe tanta preocupação
em coisa gigantesca que se esquece da realidade que vive, o dia a dia, da energia fundamental da nossa vida. Sabe por que a gente não consegue as coisas? Porque a gente não vive o momento 100%. A gente não está presente 100%. A gente não vive as coisas. A gente está aqui, um morto-vivo, quando a gente não está 100% presente no momento. Não está vivendo, está sobrevivendo. Essa é a realidade. Que conquistas são essas? Qualquer conquista, o simples fato de você levantar, né, e poder respirar o ar, já é uma conquista. Já entendeu que isso é viver. Né? E depois disso a gente expande para as outras coisas. Ah, mas eu tenho um sonho de viajar, não sei para onde. Beleza, vai atrás dessa conquista. Viva cada dia o momento presente que isso se realiza. Por quê? Porque quando a gente está 100% presente, é o que a gente falou, a gente vira criança, pura de coração, na nossa essência, criatividade a mil. As realizações acontecem porque a gente está presente, observando, contemplando, conquistando, né? Vibrando a cada detalhe. Isso é importante, a gente vibrar a cada detalhe. Isso é viver. Né? Tem um problema, contemplar o problema. Não reclamar, não jogar para depois, não empurrar com a barriga, não pôr a culpa nos outros, não justificar. Contempla o problema, que a solução vem. Aquele problema é para te trazer aprendizado. Aquele problema vai servir de degrau para você conquistar o teu sonho, a tua realização. Então não deixe para depois. Viva o momento. Viva aquele momento. Viva o frio na barriga. Vivencie a tremedeira. Não importa. Aprenda com aquilo e supere para as tuas conquistas. Agora, pega esse ensinamento, esse conhecimento e expande para qualquer área da sua vida, para qualquer situação. Mas aonde que é as portas abertas que a gente sempre fala? Autoconhecimento, cara. Quando a gente se conhece, não tem para ninguém. Porque a gente vai fazer o que ama, a gente vai buscar o que ama. E quando a gente vai fazer o que ama, buscar o que ama, não tem barreira, não tem distância. Quem já vibrou essas coisas, né? Essa felicidade de você conquistar as coisas, essa alegria, fazer o que ama, não tem distância, não tem hora, não tem lugar. É simples, mas tem que ser genuíno. Pega alguém que ama o trabalho que faz. Quem ama o trabalho, não tem sábado, não tem. Olha a diferença de você colocar energia nas coisas. De coração, coração puro. É isso. Quem ama o trabalho não tem dia, não tem hora. Não tem distância. Dá um jeito, acontece. Então a gente precisa resgatar essas coisas. A gente precisa resgatar. Mas isso é um processo. É um processo. A gente levou quantos anos para se perder nisso? Então não vai ser da noite para o dia, vai levar um processo para a gente voltar. Pode ser muito rápido se as pessoas quiserem. Né? Vivenciar cada minuto, vivenciar cada problema. Não fuja do problema. Se o problema está ali, é porque ele precisa ser resolvido. Se é teu o problema, é porque você é capaz de superar esse problema. Quando você enxergar esse problema com outros olhos, vai virar um desafio, uma coisa gostosa de
vai te trazer crescimento. Vai te trazer aprendizado, e você vai estar próxima fase, próximo nível, outro e outro e outro, porque você entendeu que problema é crescimento. Né? Então, assim, por exemplo, uma empresa com 10 funcionários, o problema é com 10 funcionários. Você vai ter que resolver, conviver com 10 funcionários. Vai crescer, vai para 20. O desafio aumenta. Vai para 100. O desafio aumenta e você aumenta o teu aprendizado, a tua evolução, o teu crescimento aumenta junto. Então, as pessoas têm que parar de reclamar e encarar um dia após o outro. Não importa o que vai vir, não importa o que aconteça. Se acontece, é porque você precisa passar por aquilo para aprender alguma coisa. Agora, qual que é o detalhe de quem tem autoconhecimento? De todas as vivências vai tirar um aprendizado. De todas, não vai perder a oportunidade de aprender na hora boa, na hora ruim, na tempestade, na calmaria. Está aprendendo, está evoluindo, está crescendo. Então, essa energia, essa essência, o ser humano precisa resgatar. Está adormecido, que é o que a gente fala, né? O despertar. Desperta para a vida. Para de perder tempo. Para de deixar o tempo passar sem um olhar observador, sem sentir a energia, sem... Sabe? Busca dentro de você a tua essência, a tua presença. O amanhã tem os problemas de amanhã. E as soluções também. Também. E é gostoso, né, Rafa, quando a gente consegue se conectar no que a gente está fazendo, nas coisas que está ali ao nosso entorno. Não é que você esqueceu das outras coisas, não. Mas você sabe que aquele momento é ali. É você com você mesmo. Você para de deixar seus pensamentos, você deixa de ficar voando para histórias, situações, lugares ou pessoas que está fora daquele momento, daquele contexto ali. A gente traz isso, essa energia que a gente começa a perceber dentro da gente. E o quanto é bom a gente estar nesse momento que a gente fala, nesse momento presente. A gente sai das confusões mentais que a gente tem. A gente cria um ambiente da gente de forma diferente. A gente traz essa energia com vigor diferente para o nosso dia, para nossas horas. É um alimento diferente para a nossa alma, para o nosso pensamento, para a nossa energia, da forma que a gente se desenrola ali naquele dia, por mais simples que seja algo que você está fazendo. Você deixa de ficar voando em outros lugares, com outras pessoas. É um momento ali, é como se você se envolvesse numa energia sua daquele momento, daquela situação, do que você está fazendo. E isso é muito gostoso, entendeu? E a gente começa a perceber a diferença, a gente sente essa diferença de momentos anteriores, de quando você não conseguia fazer isso, o tanto que a gente fica perdido nos pensamentos, criando situações que não vai mudar. Não vai mudar a nossa vida, não vai mudar o momento que a gente precisa viver ali, e não vai mudar a situação de ninguém, a não ser da gente mesmo,
do que a gente está fazendo, envolto daquilo que a gente está proposto ali a fazer. Entendeu? Essa energia de você estar ali, presente, sentindo, percebendo, colocando o que é seu ali, os seus pensamentos, a sua energia, a sua vibração nesse ambiente, de tudo aquilo que está ali, ao seu entorno, aonde você está, a presença, a sua presença. E isso é muito interessante. E a gente tem essa percepção, nossa, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu poderia fazer as coisas de forma diferente, né? E você consegue ter essa percepção, você consegue se ver numa energia diferente. E isso muda tudo, muda o contexto, muda a vibração. Porque uma coisa é você estar aqui fazendo algo, seja lendo livro, seja fazendo um trabalho de casa, seja fazendo um trabalho de jardinagem, seja lá o que for. Você está ali integrada com aquilo, você é parte daquilo. E a diferença de quando você está fazendo aquilo, mas você está voado para outro canto, você não consegue se conectar com o que você está fazendo. A sua energia está, o pensamento, todo, há um contexto gigantesco que você cria e você fica fora de você mesmo, você faz as coisas no automático. E acaba sendo uma energia desperdiçada. Entendeu? Quando você está falando com alguém, você está falando com alguém. Quando você está fazendo um serviço, você está fazendo um serviço. E a energia está toda ali, parece que você concentra tudo. E isso faz uma diferença imensa. Se você tira um momento para observar, você está no momento de observação. Então, é um momento de encantamento, você se encanta com tudo. Eu sou desse negócio de falar de encantamento, para mim já é... para quem me conhece sabe que toda a vida eu gostei muito disso, entendeu? Pôr do sol, essas coisas, para mim sempre foi muito encantador, eu sempre me encantei com isso. Só que hoje isso ganhou uma intensidade diferente para mim. Eu me encanto, mas eu tenho uma profundidade e eu consigo, entendeu? Sentir um pouco mais do que eu já sentia. E isso é muito bom, traz uma energia diferente, uma vibração diferente para o nosso ser, para a pessoa em si, dentro do que ela está ali. E isso traz essa criança da gente, de você se encantar, de você se entregar, de você não ficar perdida, mas você sair de todo o resto e você tá ali, porque a criança é assim, você pode observar. A criança, quando ela percebe um bichinho, ela esquece tudo o resto, ela tá ali, ela tá focada naquele bichinho, ela ri sozinha, sabe? Ela se integra com aquilo ali. Aquilo vira um mundinho particular dela naquele momento. E a gente, quando a gente traz essa percepção, a gente se permite isso, a gente consegue acessar essa criança interna da gente. A gente se encanta por esses momentos do que a gente está fazendo e a gente se perde ali, a gente se perde e ao mesmo tempo se encontra. Porque você desliga, você se perde do mundo, você sai entendeu? Das preocupações, do externo. Você se coloca ali como uma criança em observação, em encantamento, em energia. E isso faz uma diferença gigantesca. E é gostoso.
a gente poder trazer essa energia para tudo isso que a gente está fazendo. Você está lendo um livro, você se encantar com cada palavra e você sentir, você, entendeu? Você viaja, você sente o que está acontecendo ali. A gente consegue perceber isso. E isso é gostoso, porque a criança tem isso e é pura, é natural, é gostoso. Você ri sem preocupação, se você está rindo alto, se você está rindo baixo. Entendeu? Você mergulha naquela situação. E é gostoso a gente sentir essa energia, da gente poder observar as coisas, da gente poder se conectar com essa energia. E é isso que a gente traz, né? Essa essência. Sair da nossa preocupação diária quando a gente estiver nesse momento de observação. Você sabe que você está fazendo algo, que aquilo ali é importante, você tem que fazer bem feito. Mas você faz com uma energia diferente, você bota uma energia diferente. Porque você está presente, você se diverte fazendo aquilo. Quer ver como é que o ser humano está? Quem nunca passou por um momento assim? Você já foi numa festa, uma festa de aniversário, uma festa de família, uma festa de amigos, ou em algum evento que você não queria ir? E no momento que você não queria ir, aquela festa, você começa a ficar com pressa de ir embora. Quem já passou por isso, ou se não passou, presta atenção. Como é que ficam os seus pensamentos? É desse jeito que a humanidade está vivenciando as coisas. Você não presta atenção nas pessoas, você não presta atenção na conversa, você não presta atenção em nada. Porque a tua cabeça... Você está em qualquer lugar, menos ali, né, Raul? Bem exatamente. Assim. Só que o que acontece com nós, seres humanos, quando a gente faz isso? A gente faz trabalho mal feito. Esses trabalhos que a gente vê mal feitos, essas negligências, é tudo pessoas que não gostam do que fazem, a cabeça viaja em outro lugar, há outras preocupações. Então, olha as consequências da gente não prestar atenção em nós mesmos, não estar presente nos momentos, no momento presente. É aquilo que a gente fala, amanhã eu tenho que fazer alguma coisa. Acabou aqui, é preocupação de amanhã. Deixa amanhã para amanhã e foca no que você está fazendo agora. Não é hoje, é agora. Aprendam isso no momento agora. Então, se eu estou aqui agora falando, 100% aqui agora falando. Não vou pensar que eu vou fazer amanhã, não vou pensar que eu vou fazer depois, nada. Porque as coisas, elas se encaixam direitinho. Eu querendo, não querendo, o amanhã vai vir. Vai vir. E o que tem programado para amanhã vai acontecer. Independente do que eu queira, né, Rafa? Exatamente. E assim, o problema não é você se programar. É excelente você se programar. O problema é você ficar preocupado e não estar presente no momento agora. Aí é que a coisa, porque você não presta atenção no que está fazendo, você não aprende, você deixa passar coisas. Então, as pessoas têm que começar a buscar de novo essa criança. Por que a gente fala da criança? Por que Jesus falou da criança? Porque a criança não tem preocupação. E nós também deveria de não ter e a preocupação é o que gera ansiedade, né, Rafa? Exatamente, é só consequências ruins, negativas. Então a gente não devia ter preocupação, a gente devia o quê? Ter foco. Ter foco, ter presença para resolver as coisas, para fazer acontecer. É isso que nós deveríamos de ter.
É isso que a gente deveria pôr na nossa cabeça. Porque negócio de preocupação, será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Isso aí a gente não tem controle. A gente não Sofre antes sabe. da hora, Exatamente. cria situações de várias formas, pensa o que não devia pensar, olha para os outros de forma que não deveria Quer ver? olhar. Quer ver um negócio interessante? Filmes, tá? Assiste filmes de países que querem entrar em guerra. Eles acham que o outro vai atacar eles. E os outros acham que os outros vão atacar. E ninguém quer fazer isso. É tudo uma preocupação. Isso é um exemplo de como as coisas funcionam quando a gente se preocupa e não tem controle das coisas. O ser humano também é assim, Rafa. Mas é o ser humano. Cria situação. Não, eu falo, não precisa ser em país de guerra, não, em qualquer lugar, em qualquer situação. As pessoas criam situações na sua cabeça e alimenta aquilo, fica alimentando situações que nem existem, Exatamente. entendeu? Sofrem, faz os outros sofrer e vira aquele rebuliço todo. E a gente está vendo isso aí claro, rasgado na nossa frente. Isso está acontecendo dia a dia. E por Mas as quê? pessoas não conseguem despertar para perceber essas coisas. E por quê? Porque não está presente. Presente. Quando você está presente, você acessa o universo, você acessa Deus, você acessa informações que te tiram da preocupação. E você não está preocupado com o que o outro está fazendo, com o que o outro deixou de fazer, com se o outro vai vir, se vai voltar, se vai. Entendeu? Se vai tacar pedra, se vai tacar flor, se vai tacar. Entendeu? Sabe por que a gente não se preocupa quando está presente? Porque a gente tem certeza do que vai fazer. Ah, estou preocupado. Um exemplo. Estou preocupado se eu vou conseguir pagar minhas contas esse mês. Por que a pessoa se preocupa? Porque ela não tem certeza se vai conseguir. Por quê? Porque ela não está presente. Quando você está presente, você se conecta com o universo. Quando você se conecta com o universo, você tem informações, tá? Que você pode materializar aqui. Então, o que isso significa? Que você tem certeza que você vai pagar aquela conta. Alguma coisa você vai fazer que aquela conta você vai pagar. Não confia. Sai da confiança, entendeu? Não que as coisas vão cair do céu, é claro que não, mas se você faz, se você está presente no que você está fazendo, você está convicto do que você está fazendo, tem como não confiar? E outra coisa, né? Se você está presente, você não vai fazer uma dívida que você não vai conseguir pagar. Você vai ter paciência, você vai saber esperar o momento certo de fazer as coisas. Você não sofre mais. O que as pessoas falam de sofrimento é uma criação mental porque as pessoas olham do ângulo errado. Ou aquilo que você falou, resiste. Resiste ao quê? A estar presente. Presente, 100% Você presente no momento. é igual aquela situação, se a gente sabe o que a gente está fazendo, se a gente tem confiança num trabalho bem feito, por que eu não vou confiar no que eu estou fazendo? Não é o que os outros falam, não é o que os outros veem, é o que eu faço, é o que eu sei, o que eu estou presente ali, é o que eu estou vivenciando. É diferente. A minha expectativa não está nos outros, entendeu? Eu não crio essa expectativa em ninguém.
Porque eu já sei o que eu estou criando. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu estou firmada naquilo, na confiança que eu tenho no que eu faço. E não é no que está lá fora, o que vem de fora para mim. É no que eu estou fazendo. Eu tenho confiança. Eu sei aonde eu busco. Eu sei aonde está a minha presença. No que eu estou fazendo. Então, quando eu tenho essa confiança no que eu sou e no que eu estou fazendo, não preciso. Eu saio desse medo. Eu saio dessa preocupação. Eu saio desse achismo. Porque eu não tenho que achar. Eu tenho que confiar naquilo que eu faço. E se eu tenho certeza que eu estou fazendo algo bem feito, não preciso estar preocupado lá fora. Eu tenho que estar preocupada e ter a consciência do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo certo? Estou. Então, se eu estou fazendo certo, por que eu vou desconfiar de algo? É a gente saber que a gente está ali e qual que é a realidade daquilo. E nada muda, entendeu? Nada muda quando a gente tem convicção e quando a gente acredita. Quem está regindo seus dias, em quem você está colocando a sua energia, porque isso é importante a gente saber quem está nos cuidando, quem está nos olhando, entendeu? Quem está cuidando do nosso espaço. Então, assim, não tem por que você não confiar no que você faz quando você faz um trabalho bem feito, baseado naquilo que você acredita. E ponto. Sabe o que é fazer um trabalho bem feito? É fazer um trabalho com amor. Trabalho bem Com feito certeza. é aquele que a gente faz com amor. Porque no final das contas é entre a gente e Deus. Os outros se torna irrelevante. Irrelevante em que sentido? A opinião das pessoas não vai interferir no que você acredita, no que você tem de convicção de que você está fazendo o teu melhor. E se para os outros não está dando certo, e se também às vezes não está dando certo, é porque a gente precisa aprender algo a mais. E quando a gente pensa desse jeito, a gente não desiste, a gente aprende, a gente busca melhorar sempre. É isso que faz a diferença. É isso que é fazer Exatamente. bem feito. Fazer bem feito é isso, não desistir jamais. E é engraçado, né, Rafa? E a gente começa a percorrer esse caminho, a gente percebe tanta gente boa, tanta gente magnífica, com potencial, mas que desiste, não persiste nas coisas que acredita, porque fica olhando para fora Para os e outros. esquece de pôr a energia naquilo que ela sabe fazer e que ela faz bem feito, entendeu? E isso a gente vê muito. E uma coisa eu coloquei na minha cabeça, sabe? A única pessoa que pode desistir de mim sou eu mesma, E sabe o que entendeu? acontece? Sabe o que acontece muitas das vezes? Se a gente pegar a história de quem fez algo relevante no começo, ninguém acreditava.
As pessoas criticavam, falavam que não ia dar certo, e sabe o que acontece muitas vezes? A gente tem que ter esse cuidado. Inveja, ciúme. A gente tem que olhar essas coisas para entender de quem vem a crítica. E se a gente aceita aquilo como algo que a gente vai superar em nós mesmos, ou se é da pessoa, né, que nos impede a crescer. A gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que a gente fala assim, se você confia em você mesmo, esse externo é irrelevante, porque você analisa e fala, isso me serve, isso não me serve, eu jogo fora e continuo a minha caminhada, sem olhar para trás. Mas eu prefiro, sabe, Rafa, assim, quando eu falo nesse sentido, eu prefiro nem botar energia nesse tipo de sentimento, porque se você bota energia nessas coisas, você já perde seu foco. Você acaba, entendeu? Porque você começa a pensar nisso. Então, assim, o que eu trago para mim é confiança, é aquilo que a gente fala, é eu e Deus. E eu sei do que eu estou fazendo, eu sei, entendeu? Das buscas, do esforço. E é isso que as pessoas precisam ter em mente, entendeu? Haja como uma criança. Sai dessas preocupações que atrapalham a gente da gente fazer o que a gente precisa fazer. Usa isso que a gente trouxe como tema hoje da criança, entendeu? Desliga do mundo, foca no que você precisa. Faça o que você tem que fazer, faça bem feito. Entendeu? E assim, dentro de todo esse contexto, tem coisas que a gente precisa fazer. Se tem que se desligar, tem que se desligar, foca. Essa energia, usa essa energia da criança. Não existe mais nada aqui. Eu estou aqui. Eu estou no meu momento criança, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para observar. E faz isso com grandeza. E ponto. E ponto. Porque se a gente pelo menos vacila, é que aquilo que a gente fala, trabalhar as energias, quando a gente trabalha as energias, se você ousa pelo menos querer pensar em situações dessa forma, você já se perde. Porque a gente sabe que a nossa mente, ela vacila e vacila muito, e ela busca situações, ela cria situações que muitas vezes tira a gente da onde é para a gente estar. Então, assim, a gente precisa ter essa energia, às vezes, de brigar com a nossa própria mente. E ter foco nisso, tirar da onde ela quer ir e voltar para o que ela precisa. Então, assim, a gente precisa, até esses sentimentos que a gente percebe, que a gente muitas vezes coloca, acreditar nisso, a gente precisa tirar o foco disso. A gente precisa concentrar nossa energia de uma forma diferente e genuína nisso, no que a gente está fazendo. A gente tirar a observação de fora. E é muito interessante. É um trabalho diário, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. E vira, em determinados momentos, vira um negócio já que é como se você virasse uma chave. Você vai para aquele momento, você já é como se você deletasse muita coisa para focar ali. E isso é importante a gente fazer. Esse foco que você falar é tirar energia do que toma, do que, entendeu? Do que te rouba a atenção. E você focar naquilo que você quer.
E essa energia é a energia da criança, a nossa criança interna. É a gente buscar isso, a gente trazer isso no nosso dia a dia. O que você vai fazer? Você faz aquilo com aquela generosidade. Se encante, dá risada, se tiver que chorar, chora. Mas faça com essa energia. Porque quando a gente transforma isso na gente, a gente consegue liberar o peso. A gente solta as mochilas pesadas que a gente insiste em querer carregar, entendeu? E não tem necessidade da gente carregar coisas e situações que não tem. O peso quem coloca é a gente. É isso. No final das contas, tudo está na nossa própria mente. Então, assim, tudo que você alimenta dentro da sua mente, você alimenta fora dela também. A gente fala, tira o foco externo, né, para você olhar para dentro, para você observar o que precisa resolver, o que precisa mudar, e o que você foca, você externa para fora. Por isso a gente fala, esteja 100% presente, confia 100% que vai dar certo, confia em você, faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação, vai dar certo, porque você vai externar aquilo para fora, o que você tem dentro. Por que a gente traz tanto essa questão da criança, criança, criança? Porque a criança faz isso. E as coisas para elas acontecem. Acontecem. Por que E que é o ser humano simples, não né, vai Rafa? acontecer? Vai acontecer também. E é simples, né? É só a gente observar a criança. A própria observação que a gente faz nelas, observando, vendo, a gente vai se encantar e a gente vai entender isso de uma forma gostosa e sem sacrifício, porque é leve. É a gente se permitir, entendeu? E às vezes as pessoas falam, porque não tem preocupação, não tem, entendeu? A questão não é essa. A questão é eu trabalhar dentro de mim a energia que eu quero. Eu vou trabalhar sério, mas não tem porquê eu trazer peso para aquilo que eu estou fazendo com seriedade. Entendeu? Eu posso trazer uma leveza assim, um olhar de criança e perceber, me encantar. Por mais difícil que seja o que eu esteja fazendo. O encantamento da energia daquele momento faz toda a diferença. A gente consegue trazer um contexto diferente. Quando eu penso em preocupação e eu alimento preocupação, mais preocupação eu crio. Então, a gente tem que prestar atenção nesse ensinamento. Se eu fico pensando em preocupação, mais preocupação eu crio, mais preocupação acontece. Por isso a gente tem que tirar isso da nossa vida. A gente tem que se preocupar. Porque se eu acredito que eu consigo, eu consigo e eu posso. Eu vou lá e faço. Porque eu acredito nisso. A partir do momento que eu acredito que é impossível, que é difícil, que não dá para mim, que isso, que aquilo, eu estou criando essa dificuldade para mim, dentro da minha própria mente. Quando eu crio dentro da minha própria mente, eu externo para fora. Ou seja, eu vou buscar a complicação, eu vou buscar a dificuldade, eu vou buscar a preocupação fora. Então, quer mudar alguma coisa? Muda dentro da própria mente.
acredita em outra coisa, troca os pensamentos, trabalha as emoções, as coisas mudam rapidinho fora. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? O que eu tenho dentro, eu enxergo fora. O meu interior reflete o meu exterior. Então, se eu acredito que um exemplo assim, ó, se eu acredito que as pessoas, né, são más, eu vou enxergar as pessoas más, porque eu vou procurar somente as pessoas más. Quando passa uma pessoa boa na minha frente, eu não enxergo ela. Porque o meu foco é em pessoas más, em pessoas, né, o exemplo que a gente está dando é pessoas más, pode ser qualquer coisa. Quando eu tenho isso dentro da minha cabeça, eu procuro isso lá fora. Procurando isso lá fora, aí você escuta aquela situação. Ah, não tem pessoas boas no mundo. Claro que existe, só que as pessoas não conseguem enxergar. Por quê? O foco é em pessoas más. O dia que ela mudar o foco e começar a enxergar pessoas boas, acreditar que existe pessoas boas, ela vai achar um monte. Porque ela vai conseguir encontrar essas pessoas. Agora, pega isso e joga para tudo. Então, tudo está na sua mente, no foco que você coloca. Se você foca que você vai fazer um serviço bem feito, pode ter certeza que você vai fazer. Se você coloca que você vai realizar teu sonho, teu objetivo, demora o tempo que for, você vai realizar. Você vai conseguir conquistar, porque o teu foco vai enxergar as oportunidades para isso. Então, no final das contas, é aquilo que a gente falou, é entre nós e nós mesmos, entre eu e eu mesmo. Só que eu externo quem eu sou para fora. Então, eu externo quem eu sou. Todo mundo faz isso, né? No final das contas, tudo é questão de energia, tudo é energia. Onde é que está o meu foco? Onde é que está... Aí a gente falou aqui da criança pura de coração. Né? Um ser puro, uma inocência, não tem maldade, não tem interesses. Ah, mas o mundo eu não consigo ver esse tipo de gente. Qual que é o problema aí? Foco. O dia que você começar a focar, né, a acreditar que existem pessoas boas, puras de coração, né, inocentes no sentido de verdadeiros, você vai encontrar que o teu foco mudou. Então é tudo uma questão de o que eu tenho dentro de mim, que eu foco, qual é o meu foco, o que eu busco, é o que eu vou encontrar. E daí é uma coisa que a gente sempre fala, né? O universo, ele é livre. Ele é livre para ter de tudo quanto é tipo de coisa. Coisa boa, coisa ruim, positivo, negativo, não importa. O universo é assim. A questão é como a gente transita nesse universo. E por isso esses conhecimentos, por isso esses ensinamentos. Então, aonde eu coloco o meu foco, é o que eu vou buscar, é o que eu vou encontrar. E vai encontrar. Já está encontrando. Porque o que você já está encontrando na sua vida é o foco que você coloca. Tudo. Tudo, tudo, tudo. É só a gente olhar assim, o que você gosta? Ah, eu gosto de animais. Você não vai atrás daqueles animais que você gosta? Você vai. Ah, eu gosto de futebol. Você vai atrás do futebol. O que é isso? Foco. É o que você tem dentro, é o que você busca lá fora. Só que isso, esse conhecimento, esse ensinamento, expande para tudo. Para tudo. O dia que você deixar de gostar do futebol, né, e gostar de música, você vai parar de buscar futebol e vai para música. Simples assim. Então tudo está dentro da nossa própria mente. Dentro do nosso próprio coração. Dentro da nossa alma, quem nós somos.
quem você é, quem eu sou, né? Então a E gente... muitas vezes, né, Rafa, situações, quando a gente começa a observar as coisas, situações revelam o nosso coração. É inevitável. Revela a nossa energia. E isso é muito claro. Então, assim, quando as pessoas entram no estado de observação, ela percebe, ela consegue encarar essas coisas, perceber e ter uma leveza com isso. Entendeu? Essas percepções. E às vezes pessoas falam, porque isso só acontece para médios. Não, a frequência, a energia, a vibração do planeta mudou tanto que isso não está claro só para quem tem uma clarevidência, para quem tem uma sensibilidade maior. Se as pessoas pararem para observar, vão começar a ver, é o estado de observação. Se as pessoas entrarem na frequência de observar, na energia da observação, de se conectar com isso, elas vão começar a entender muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Então, assim, é se permitir querer estar nesses momentos presentes consigo mesmo e buscar essa energia de forma limpa, clara, entendeu? Isso começa dentro do nosso próprio coração, limpa. Faz essa higienização aqui, aqui, e se permita sentir essa criança interna e deixar ela sentir essa sensibilidade, ela perceber essa sensibilidade, ela acessar essas coisas que antes eram muito perceptíveis, mas a gente precisa querer acessar essas coisas. A gente precisa se permitir essa criança sensível, essa criança pura, essa criança, entendeu? Íntegra, é se manifestar. A gente está trazendo assim, ó, por que a gente fala assim de autoconhecimento físico, mental e espiritual? Porque é o seguinte, todo o conhecimento que a gente precisa está no nosso espírito. Só que a gente precisa aprender a como chegar lá, né? Para que a gente possa trazer esse conhecimento para o ser humano. Então, essas coisas que a gente está falando aqui, cada um sabe quem é, sabe o que veio fazer dentro do seu espírito. Todos sabem. Está gravado, está marcado, está tudo ali. O que se precisa fazer nessa vida, qual a profissão que você vai se dar bem, está tudo ali. Só que a gente precisa acessar isso. Quando a gente entra com o ser humano, a gente interfere nesse conhecimento, não deixa vir. Por isso a gente fala da criança, inocente, é isso também. Deixar vir esse conhecimento para cá, sem preconceito, sem tabu, sem medo. Ah, essa profissão não vai dar dinheiro, não vou ficar rico, não vou ficar milionário. Esquece isso. Esquece isso. Você tem que fazer, são coisas para a tua evolução. Se você fizer as coisas para a tua evolução, perfeito. Você vai ser feliz, você vai ser alegre, não importa o quanto você ganha, não importa o quanto você tem, porque você chegou a um ponto de ser. Ser. Você é feliz, você é próspero, você é alegre, você tem amor e você tem paz. Quando você alcança isso, o resto é resto.
Você é feliz de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, é dentro dessa perspectiva. Encontra dentro de você quem você é. Busca isso. Deixa teu espírito dizer quem você é. Aceita. Aceita quem você é. Porque para Deus, todos somos únicos, todos somos perfeitos e é isso que importa. Para Deus a gente é Todos têm perfeito. algo para acrescentar, né, Rafa? Todos têm algo a acrescentar no Exatamente. universo, nesse Todos têm, plano aqui, porque todos veio com um propósito de vida. todos têm algo a aprender e a ensinar ao mesmo tempo. Agora, quem vai colher esses frutos? Quem estiver atento, quem estiver desperto, quem estiver prestando atenção, quem estiver observando, quem estiver presente no momento. É esses que vão colher essas informações preciosas, né, que a gente vê por aí que as pessoas estão perdidas e precisam se encontrar. Se encontrar com elas mesmas. Se encontrar com elas mesmas. Se encontrar com seu espírito, com a sua energia, com a sua informação, com o seu ser de verdade. Deixar o externo ser externo. Não importa. Não importa o que você é, não importa o que você faz, não importa o que está acontecendo. Isso não importa o que a gente está fazendo aqui. Porque o que importa é quem a gente é dentro. Quem a gente é dentro. Qual é a nossa evolução espiritual. As pessoas julgam muito a capa do livro, né? Nossa, Rafa, tá travando demais. Tá quicando, assim, sabe? Tá... Então as Mas a pessoas realidade é julgam isso, né, demais a do Rafa? livro. É o que Deus sabe da gente, né? É o que Ele planejou para cada um. E Exatamente. às vezes o ser humano ele esquece o quão grande ele é, o quão especial ele é, o quão ele tem para acrescentar. Porque às vezes ele fala, mas eu não posso, não tenho nada para, Ó, entendeu? nós precisamos fazer a diferença na vida de uma pessoa. Só isso. Só de uma pessoa. Se a gente puder ajudar mais pessoas, beleza. Mas a gente precisa fazer diferença na vida de uma única pessoa. Nós mesmos. Se você fizer a diferença na sua própria vida, já valeu a tua existência. Deus já está muito feliz com isso, porque é isso que Ele quer. Que a gente faça a diferença para nós mesmos. Mas para isso a gente tem que buscar quem a gente é, de verdade. Nosso E não espírito, ter nossa medo, né, energia. Rafa? Não ter medo de desenvolver isso, de encontrar-se consigo mesmo, né? É o nosso Esse é horário. o propósito teu. E nós já estamos pipocando aí, porque tá travando mais que tudo. Não sei como que vai ficar essa live, mas tamo aí, né? Ai, gente. Então, beleza. Findou? É isso aí. A mensagem foi passada. Gente, obrigado pela presença. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Obrigada, gente. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.